A linguagem na análise do discurso. Por que ela não é transparente? Você já ouviu dizer que a linguagem é uma janela para o pensamento? Pois é. Na análise do discurso, essa ideia não cola. Na verdade, a linguagem está mais para um quebra-cabeça do que para uma janela. E hoje a gente vai entender por quê. A análise do discurso, especialmente na vertente inspirada por Michel Pecheux e desenvolvida no Brasil por N. Orlandi, parte de uma premissa fundamental. A linguagem não é transparente. Isso quer dizer que ela não expressa de forma direta e neutra o pensamento ou a realidade. Diferente do estruturalismo que busca uma correspondência direta entre signo e sentido, a análise do discurso entende que os sentidos são opacos, ambíguos, escorregadios. Há sempre algo que escapa, que foge do controle. A teoria da análise de discurso desenvolvida por N. Orlandi propõe uma compreensão da linguagem como prática discursiva, ou seja, como um processo histórico e social de produção de sentidos. Para Orlandi, a linguagem não é transparente, nem neutra, pois os discursos são atravessados por relações de poder, ideologia e história. O sujeito do discurso não é visto como autônomo ou plenamente consciente de suas enunciações, mas como constituído ideologicamente, falando a partir de posições determinadas por formações discursivas. Isso significa que o que se diz está condicionado por regras históricas e sociais que definem o que pode ou não ser dito em determinado contexto. Um dos fundamentos da teoria é a ideia de que a linguagem é opaca, pois os sentidos não são fixos nem evidentes. Eles deslizam, se contradizem e se constroem por meio de silêncios, implícitos e exclusões. O discurso, segundo essa perspectiva, não se constitui isoladamente, mas em relação com outros discursos, em um movimento interdiscursivo que evidencia a heterogeneidade do dizer. Além disso, o discurso se ancora em uma materialidade concreta, textual, sonora, visual e deve ser analisado levando-se em conta suas condições de produção, ou seja, os contextos ideológicos, históricos e sociais em que é produzido. A teoria de Orlandi propõe, portanto, um olhar crítico para o discurso, rompendo com a evidência do sentido e revelando os mecanismos ideológicos que sustentam o que é dito, o que é silenciado, e como os sentidos são disputados e transformados. No espaço social, os sentidos não estão prontos, esperando para serem descobertos. Eles se produzem na relação entre linguagem, sujeito e história. Por isso, há sempre espaço para ambiguidades, lacunas, deslocamentos. E mais, todo discurso carrega uma posição ideológica, mesmo quando o sujeito acha que está sendo neutro ou apolítico. Na verdade, isso também é uma forma de se posicionar. A linguagem de discurso é uma ferramenta muito útil para quem deseja entender melhor como os sentidos são construídos nas falas, nos textos e nas práticas sociais. Em outras palavras, ela nos ajuda a perceber que tudo o que é dito ou escrito não está isolado. Faz parte de um contexto, de uma história, de um modo de ver o mundo. Essa linguagem não se refere apenas à maneira de se expressar, mas ao modo como significados circulam e se transformam nas relações sociais. Por isso, a análise do discurso é uma metodologia poderosa para pesquisas acadêmicas, especialmente nas áreas das ciências humanas e sociais, como comunicação, educação, sociologia, linguística e saúde pública. Quem está pensando em começar uma pós-graduação, seja no mestrado ou no doutorado, pode usar a linguagem de discurso como base para formular perguntas de pesquisa que vão além do que está na superfície dos textos. Em vez de apenas descrever o que foi dito ou escrito, o pesquisador busca compreender o que está por trás das palavras, quais ideias são reforçadas ou silenciadas, quais posições os sujeitos ocupam ao falar e de que forma essas falas produzem sentidos que influenciam a sociedade. Isso significa que é possível estudar, por exemplo, como uma política pública é apresentada nos meios de comunicação,
como determinados grupos sociais são representados em entrevistas ou documentos, ou como os discursos sobre saúde, educação ou violência circulam e produzem efeitos na vida das pessoas. Para quem já é mestre ou doutor, a análise do discurso pode ser uma ótima forma de manter a produção acadêmica ativa. Muitas vezes, depois da defesa da dissertação ou da tese, o desafio é continuar pesquisando e escrevendo artigos científicos. A linguagem de discurso permite que o pesquisador aprofunde temas já conhecidos ou explore novos assuntos com um olhar crítico e consistente. É possível transformar entrevistas, textos jornalísticos, campanhas publicitárias, postagens de redes sociais, documentos institucionais ou mesmo dados de campo em material de análise. A partir disso, o pesquisador pode escrever artigos que dialoguem com questões sociais relevantes, oferecendo reflexões que contribuem para o avanço do conhecimento e para a transformação da realidade. Escrever artigos com base na análise do discurso exige atenção aos detalhes, leitura teórica e sensibilidade para perceber os sentidos